Oi, minha gente querida do canal 10 Dicas. Que alegria ter vocês aqui comigo em mais um vídeo recheado de carinho, sabor e, claro, dicas preciosas. Páscoa está logo ali na esquina, e se existe algo que representa essa época de renovação e afeto, é a colomba pascal. Não é só um pão doce não, viu? É um símbolo de esperança, de partilha e de momentos especiais em família. Agora, deixa eu contar um segredo. Fazer uma colomba pascal de verdade, daquelas que emocionam até a sogra mais exigente, é pura ciência. Não basta misturar farinha, ovo e esperar um milagre, não. Tem toda uma arte, truques e segredos que só quem ama confeitaria sabe. E é exatamente isso que vou dividir com vocês no vídeo de hoje. Fica comigo até o final, porque vou te mostrar o que separa um pão doce comum de uma verdadeira joia da confeitaria italiana. Prepare o caderninho para anotar tudo, porque essas dicas vão transformar sua Páscoa e sua cozinha. Vem comigo! Se você acha que qualquer farinha serve para a colomba, já vou te contar que não é bem assim. Sabe aquele miolo macio, aerado que desmancha na boca? Isso começa na escolha da farinha. Para uma colomba leve, estruturada e digna de confeitaria, o segredo é usar farinha de alta força, com bastante proteína. Procure por farinha tipo 00 ou aquelas específicas para pães de longa fermentação, que tem pelo menos 12 gramas de proteína a cada 100 gramas. Essa quantidade de proteína é o que vai garantir o desenvolvimento do glúten, responsável pela elasticidade e estrutura da massa. Com uma farinha fraca, sua colomba pode ficar pesada, baixinha e até meio embatumada. E ninguém quer isso, né? Então, na hora de comprar, dê aquela conferida no rótulo. Ah, e vale lembrar, nada de substituir por farinha de bolo ou de uso geral. O resultado não vai ser o mesmo. Invista na farinha certa e já começa ganhando pontos com quem vai provar a sua colomba. Aqui vai uma dica de ouro. Nunca pule o preparo da esponja. Esse pré-fermento é essencial para ativar o fermento, eliminar aquele sabor residual de álcool e garantir uma colomba mais macia e com maior durabilidade. Como faz? Simples. Misture uma parte da água, da farinha e todo o fermento da receita. Deixe descansar por uns 30 minutos. Durante esse tempo, as leveduras acordam, começam a trabalhar e já dão aquele gás na fermentação. Isso faz toda a diferença no sabor final e na textura da sua colomba. É nesse momento que a mágica começa, e você vai perceber como a massa já fica mais viva, com pequenas bolhas e aquele cheirinho gostoso de fermentação fresca. Além disso, essa etapa ajuda a desenvolver mais glúten e deixa a massa mais resistente para receber a manteiga e os outros ingredientes depois. O resultado? Uma colomba mais leve, mais saborosa e que não resseca fácil. Vamos falar de coisa boa? Manteiga, minha gente! Para uma colomba digna de aplausos, nada de margarina. Só manteiga de verdade e ainda com um detalhe. Ela deve estar em ponto de pomada, aquela textura cremosa, fácil de misturar. E tem mais um segredinho, só adicione a manteiga depois que o glúten já estiver bem desenvolvido na massa. Ao colocar a manteiga cedo demais, ela impede que o glúten se forme direito e sua massa pode desandar. Por isso, paciência. Sove, trabalhe a massa, desenvolva o glúten e só então entre com a manteiga aos poucos, incorporando bem. Isso vai garantir uma textura macia, úmida e o sabor inesquecível da colomba verdadeira. Nada de economizar na qualidade da manteiga, hein? Ela faz toda a diferença no aroma, no sabor e na durabilidade do seu pão doce. E lembre-se, margarina é proibida aqui. Agora é hora de perfumar a massa. Sabe aquele aroma que invade a casa e anuncia que a Páscoa chegou? Ele vem das raspas de laranja, limão siciliano e da fava de baunilha. Use sempre ingredientes frescos e naturais, nada de essência artificial.
Outra dica é macerar suas frutas cristalizadas no licor ou rum por pelo menos 1 hora antes de usar. Isso realça o sabor, deixa as frutas mais suculentas e ainda perfuma a colomba de um jeito especial. O cheirinho que vai sair do forno é simplesmente irresistível. A aromatização é a alma da colomba. Então capriche. Além de encantar quem vai comer, faz toda a diferença no resultado final e no seu prestígio como confeiteiro ou confeiteira. Massa de colomba precisa de muita hidratação para ficar leve, macia e com aquele miolo que derrete na boca. Nada de colocar farinha demais. O ponto correto é uma massa pegajosa, mas que desgruda das mãos com a técnica certa, seja com dobras na bancada ou usando a batedeira planetária. Se você errar na quantidade de farinha, a colomba fica seca e pesada, perdendo todo o charme. Por isso, adicione a farinha aos poucos e tenha paciência para desenvolver o ponto certo. A umidade da massa é o que vai garantir a textura perfeita. Dica de ouro: se estiver usando batedeira, bata bem até perceber que a massa está elástica e brilhante. Se for na mão, use as dobras para fortalecer o glúten e distribuir a hidratação. Vamos equilibrar o recheio? Para uma colomba perfeita, use de 20 a 30% do peso da massa em frutas cristalizadas, uvas passas ou gotas de chocolate. Se exagerar, a estrutura não aguenta. Se colocar de menos, perde a graça. O segredo está no equilíbrio. Uma dica valiosa é passar as frutas ou gotas de chocolate na farinha antes de misturar a massa. Isso evita que afundem durante o crescimento e o assamento, deixando o recheio bem distribuído em cada fatia. Misture o recheio delicadamente para não destruir a estrutura do glúten que você trabalhou tanto para desenvolver. Quanto mais amor e cuidado nessa etapa, melhor o resultado final. Sabe aquele crocante irresistível no topo da colomba? É a crosta de amêndoas, o verdadeiro diferencial. Para preparar, misture clara de ovo, açúcar de confeiteiro e farinha de amêndoas ou castanha de caju até formar uma pastinha firme. Espalhe delicadamente sobre a massa já crescida na forma, sem afundar. Finalize com amêndoas inteiras e açúcar perolado para dar aquele visual de festa. Essa crosta, além de linda, acrescenta sabor e textura, tornando sua colomba ainda mais especial. O segredo é não exagerar na quantidade para não pesar a massa. Uma camada fina, bem espalhada, já garante o efeito desejado. Crocância por fora, maciez por dentro. Agora, atenção ao forno. Pré-aqueça a 170 graus Celsius ou 180 graus, dependendo da potência do seu equipamento. Coloque a colomba na grade do meio e asse por 40 a 50 minutos. Fique de olho. Se perceber que está dourando demais por cima, cubra com papel alumínio e continue assando. O segredo é respeitar o tempo de forno, sem abrir a porta antes da hora para não prejudicar o crescimento. Uma assadeira de boa qualidade também faz diferença, pois distribui melhor o calor e evita que a colomba queime embaixo. Cada forno é um universo, então conheça o seu. Vale a pena investir num termômetro de forno para garantir que a temperatura está mesmo correta. Na hora de saber se a colomba está pronta, esqueça só o teste do palito tradicional. O ideal mesmo é usar um termômetro culinário. A colomba deve atingir entre 92 graus e 94 graus no centro. Isso garante que está assada por dentro, mas ainda úmida e macia. Se não tiver termômetro, aí sim use o palito. Mas preste atenção em outra dica. A colomba deve parecer leve ao toque, quase saltando da forma, e o palito deve sair limpo. Não deixe secar demais. Essa atenção ao ponto é que separa o confeiteiro amador do mestre da colomba pascal. Com prática, você vai acertar sempre. Chegou a hora mais inusitada do processo, o descanso de ponta cabeça. Assim que tirar a colomba do forno,
Espete 2 palitos de churrasco na base e vire a forma de cabeça para baixo, apoiando os palitos em 2 superfícies para a colomba pendurar. Pode parecer estranho, mas esse truque mantém a estrutura e a leveza do miolo, impedindo que a colomba murche enquanto esfria. É um segredo clássico da confeitaria italiana e faz toda a diferença no resultado final. Deixe descansar assim até esfriar completamente. Só depois desenforme e finalize como quiser. O aroma e a textura vão te surpreender. E aí, gostaram das dicas, minha gente? Se essas dicas te ajudaram ou se você aprendeu algo novo hoje, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e chegar a mais apaixonados por confeitaria como você. Aproveita para se inscrever no canal 10 Dicas e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo especial. E me conta nos comentários, qual dessas dicas você já conhecia? Qual vai colocar em prática nessa Páscoa? Quero saber tudo. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho de sempre e por dividir esse momento comigo. Que sua Páscoa seja doce, cheia de amor e, claro, com uma colomba pascal digna de mestre confeiteiro na sua mesa. Um beijo enorme, boa Páscoa e até o próximo vídeo.